Olá, galerinha do CP Polivalente, do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de geografia, a nossa sexta aula não presencial. E nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a formação e ocupação do território brasileiro. Sabemos que o Brasil ele foi um território conquistado por Portugal, né? Então, a partir de agora, nós vamos compreender como a colônia ela se expandiu e como que se deu esse processo, ok? Vamos lá junto comigo? Falar, né, da expansão territorial do Brasil colônia. Bom, o Brasil, né, o que era a colônia portuguesa, corresponde ao quê? A uma linha que era demarcada pelo famoso Tratado de Tordesilhas, como vemos então no mapinha ao lado. Essa colônia portuguesa, ela era uma parte que compreende hoje ao Nordeste, né, parte ali do Norte e do Sudeste. Ele leva em consideração o quê? Né? Leva em consideração, então, esse processo de expansão para além dos limites do Tratado de Tordesilhas. E ali, mais para frente, ela vai estar se expandindo para onde? Para oeste, né? Até então, ela faz parte somente do leste, ok? Seguindo. Qual é o contexto, né? Bom, o Brasil ele é conquistado, né, pelos portugueses lá no período das grandes navegações. E neste contexto, nós também temos as políticas mercantilistas. O que é isso? Era onde toda a colônia ela deveria comercializar com a sua metrópole, certo? E dentro dessa política mercantilista, nós teríamos a balança comercial favorável, aonde toda nação ela deveria exportar mais, vender mais e comprar menos. Então, ela vai basear aí a coroa portuguesa, ela vai fazer com que a coroa portuguesa venha, né, e se aproprie então da colônia. E a partir dessa apropriação, ela começa a saquear e a explorar os recursos naturais existentes. Só que isso não se dá de forma pacífica, né? Por quê? Porque as sociedades indígenas, elas vão resistir, né? E aí o conflito entre o colonizador e o colonizado vai ser uma das marcas dessa expansão, ok? Outra parte, né, que tem é o colonialismo, né? Que ela vai se basear no modelo de ocupação da América, não só o Brasil, mas a América como um todo, ela vai ser colônia europeia. E esse colonialismo, ele vai se dar por base do quê? Do mercantilismo, ok? Quais foram as causas para a conquista do Brasil? O primeiro dela é a busca por metais, né? Portugal, nesse período, ele era chamado, nesse período do mercantilismo, ele via sua colônia sul-americana possibilidade de ganhar com os metais, principalmente o ouro e a prata. E inicialmente o Brasil ele foi deixado de lado. Por quê? Porque os portugueses ao chegar aqui, eles não acharam ouro e nem prata. E tiveram que ali se contentar com o que tinha, né? Ou seja, com o comércio do pau-brasil. Essa riqueza ela vai aos poucos acabando sendo cobiçada por outras nações, né? Que eles utilizavam ali a tinta então do pau-brasil, né? Como um recurso ali para atingir tecidos. Então, nesse ponto, os portugueses eles vão vir numa empreitada, né? Em parceria com a Igreja Católica, que vem para cá num acordo com a coroa portuguesa chamado padroado. E com isso, a igreja ela vai ter um controle muito grande social e político no nosso país, ok?
características, né? Alguns fenômenos que ocorrem aí nessa formação e ocupação do território brasileiro, vai surgindo algumas características aí que assim, é muito importante que a gente saiba, né? Como o genocídio e o etnocídio indígena. Talvez isso tenha sido o maior legado social e, infelizmente, um legado negativo, né? Diversas tribos aí foram exterminadas, deixando de existir, né? O etnocídio ele foi um extermínio cultural, onde eles perderam a sua cultura, ocorrendo aí um processo então de destribalização, onde hoje nós podemos perceber isso principalmente durante a catequização que era organizada aí pelos jesuítas. A escravidão africana é uma característica bastante lucrativa, né? E o Brasil foi um dos últimos a abolir a escravidão. Por quê? Porque era um grande negócio ter escravos em grande quantidade. E para eles era sinônimo de riqueza, a mesma coisa de possuir o ouro, a prata, né? Depois tem a ocupação litorânea, que ela se dá por meio ali do litoral, Salvador, Bahia e todo o litoral nordestino, né? E vão se apropriando, sendo apropriados ali pelos portugueses e gradativamente vão avançando mais para o interior. Aí temos a catequização indígena, certo? E a miscigenação, né, que é uma característica bastante importante aí, por quê? Porque ela vai formar a identidade brasileira. O arquipélago, né, econômico, onde o Brasil ali até 1930 ele vai ser baseado em um arquipélago. O que é esse arquipélago? Um conjunto de ilhas. O que seria esse conjunto de ilhas, né? São ali as ilhas econômicas, né? Tendo ali desde o início uma economia extrativista, como por exemplo do pau-brasil, depois posteriormente da cana-de-açúcar e consequentemente outras extração ali, né, de economias, ok? Fatores para a expansão do território brasileiro. Bom, a expansão do território como o Brasil, ele conseguiu ampliar seu território. Quais foram as causas para isso? Então, o primeiro fator, né, ou a primeira causa, seria o quê? As frentes de expansão econômica. Outra característica seria os movimentos de entradas e bandeiras, ou seja, aqueles movimentos de penetração, né, para o interior do território. Por exemplo, lá no Vale do Amazonas, né, a ordem religiosa, os jesuítas, os carmelitas, eles vão usar o rio ali como um caminho para penetrar e converter e fundar missões religiosas ali no Vale do Amazonas. Vamos ter também, no Rio São Francisco, movimentos migratórios. No litoral, né, para o interior ali do Velho Chico, como costumavam chamar, né, ele vai servir então para a primeira migração no Brasil. Ali ou mesmo também no Sudeste, os bandeirantes eles vão ajudar a desbravar o interior de São Paulo para aprisionar os índios e buscar metais preciosos. Eles vão desrespeitar os limites de Tordesilhas e vão ajudar ali a expandir, a ocupar mais tarde no Tratado de Madrid em 1750. O Brasil, ele consegue, de direito, tomar esse território da Espanha. Mais lá para frente vocês vão entender o porquê. Outro fator que a gente tem é a união das coroas ibéricas, né? Que ali durante os anos de 1580 e 1640, a colônia portuguesa ela estava sob o controle da Espanha. Sendo assim, ela não tinha mais sentido ter aquela linha que dividia ali o território de Portugal da Espanha. Então, não tinha sentido ter mais aquilo ali, tá? Outro fator é uma característica natural, que é a barreira andina, né?
onde os Andes ali, eles dificultou muito a ocupação por parte dos espanhóis no seu território. E por último, nós temos o mito da Ilha Brasil. Essa Ilha Brasil, os portugueses, ali, grandes cartógrafos da época, eles fizeram uma cartografia ímpar, né? Ali como era só eles que conheciam o espaço, eles tentavam vender a ideia de que o Brasil seria ali uma ilha. Por quê? Porque ele era todo recortado, né? Então eles conseguem vender essa ideia e parte desse território, em 1750, vai ser delimitado como o território do Brasil. E gradativamente eles vão conseguindo resolver as questões de fronteira para que o Brasil se torne o que ele é hoje, ok? Bom, agora nós vamos falar das atividades econômicas, a importância de cada uma delas. Bom, ao longo da formação territorial brasileira, né, várias atividades ali foram desenvolvidas. A primeira que nós temos que destacar é a do pau-brasil, que foi a primeira atividade a ser desenvolvida, né? Ficou ali um período conhecido como o período pré-colonial. A atividade do pau-brasil, ela não era muito rentosa para ali a coroa portuguesa. E isso acabou levando a coroa a abandonar relativamente esse território, o que facilitou ali a vinda de outros povos, né, que ameaçaram a soberania portuguesa sobre esse território. O pau-brasil, ele vai estabelecer nesse período, tendo algumas características importantes, né, nesse período de 1500 a 1530. Que é o quê? A ocupação litorânea do Nordeste brasileiro, onde ali tem o trabalho indígena, o primeiro contato, também a prática dos escambos, a troca de portugueses e indígenas, né? As trocas que eles faziam ali, trocava ali brincos de ouro por outros objetos. Também a devastação da Mata Atlântica, que hoje é o bioma mais devastado que nós temos, principalmente, né, ali para a plantação da cana-de-açúcar. Bom, outra atividade econômica que a gente tem é a cana-de-açúcar, né, que se deu ali no período do século XVI a XVII. Foi uma principal atividade econômica, principalmente no Nordeste. A zona da mata, ela continua ali sendo a principal área, né, o espaço da conquista, da ocupação e da exploração econômica. E algumas características, elas irão marcar também essa atividade econômica. Dentre elas, nós destacamos o quê? A plantação adaptada ao clima litorâneo e também aos solos. E com isso, né, a habilidade portuguesa, né, ela estava ali na frente do plantio da cana e também com a lucratividade que eles tinham com esse plantio. Outra atividade econômica que a gente tem é a mineração, né? Ela se dá ali no século XVIII. Ela é uma atividade econômica muito importante para que possamos aí entender o avanço do território brasileiro, principalmente ali no centro-sul, né, de Minas Gerais, Mato Grosso e aqui o nosso estado, Goiás. E algumas características também marcaram, né, essa atividade econômica. A mais importante delas foi a mudança da sede de governo, né, que aconteceu ali em 1763, onde você tem ali a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Outro ponto importante é o deslocamento do eixo econômico brasileiro, que sai ali do Nordeste e se encaminha para o Centro-Sul, né, onde ele desenvolveu inúmeras atividades paralelas à mineração. Aí vem a indústria moveleira, alimentícia, enfim, várias atividades aí que vai complementar a principal, que é a mineradora. Também destacamos ali o aumento da população colonial, que ocorre ali com a vinda de imigrantes portugueses e nordestinos para o nosso território. Também temos as drogas do sertão, né, que ocorre ali no século XVII, se baseia no extrativismo vegetal
e garantiu também a ocupação da Amazônia. E aqui, destacando aqui no nosso slide, nós temos a atividade econômica do café, né, que se deu ali no século XIX até a metade do século XX. Então, a atividade do café ela se destaca bastante no sudeste brasileiro, né, destacando ali duas áreas, né, o Vale do Paraíba e, a oeste, o Paulista. O café ele vai ser financiado aí pelo capital inglês, como forte participação do Estado, né, ali da famosa política café com leite, que vai dominar ali um período da história do Brasil, chamada de República Velha. No Vale do Paraíba também foi utilizado o quê? A mão de obra escrava, tá? Isso vocês também não podem esquecer, que na época do café, o Vale do Paraíba, ele utilizava mão de obra escrava. Já no Oeste Paulista, ele contava com o quê? A mão de obra assalariada. E os imigrantes italianos que vinham, né, veio para o Brasil para ali ajudar e se estabelecer ali no interior de São Paulo. Ok, galerinha? Se tiverem alguma dúvida, meninos, me chamem lá no privado que estou lá para responder vocês. Bom, para a gente finalizar, né, essa parte da ocupação e formação do território brasileiro, nós vamos falar um pouquinho do Tratado de Tordesilhas. Bom, o Tratado de Tordesilhas, ele se deu ali, né, com a expansão de Espanha e Portugal, né, onde eles foram ali os pioneiros na expansão marítima comercial europeia, no início ali do século XV, né, e ali ficou então conhecida como o período das grandes navegações, no que acabou resultando então na conquista de novas terras, né? E essa descoberta, ela gerou aí diversas tensões e conflito também entre os dois países. E assim, para evitar certo tipo de conflitos, o que eles fizeram? No dia 7 de junho de 1494, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas, né, lá na pequena cidade de Tordesilhas, na Espanha. E esse tratado ele fazia com que eles estabeleciam uma linha imaginária que passava ali de 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde, dividindo então o mundo entre Portugal e Espanha. As terras situadas do lado leste seriam do domínio português e as terras oeste seriam do domínio espanhol. Então, esses limites do território brasileiro, eles foram estabelecidos por esse tratado, né? E se estendiam do atual estado do Pará até o estado de Santa Catarina, ok? Porém, esses limites, eles não foram respeitados, né? E as terras que seria da Espanha, elas foram ocupadas pelos portugueses e brasileiros, fazendo o quê? Que contribuísse para o nosso país, né, ali adquirissem a forma atual, como a gente observa aí nos mapinhas ao lado, né? Ali a gente tem o mapinha do Tratado de Tordesilhas, como ele era, né, e até a configuração atual do nosso Brasil hoje. Nós temos o Tratado de Madrid. O que seria esse Tratado de Madrid? Bom, o Tratado de Madrid, ele anulou o Tratado de Tordesilhas, certo? Por quê? Esse Tratado de Madrid, ele determinava, né, que as terras pertenceriam a quem de fato as ocupassem, certo? Então, dessa forma, a Espanha ela acabou aí reconhecendo os direitos dos portugueses, né, sobre as áreas que correspondiam aos atuais estados ali de Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, entre outras, tá? Então, o Tratado de Madrid, ele veio para substituir, para anular ali o Tratado de Tordesilhas.
Certo, galerinha? Bom, essa era a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Foi uma aula feita com bastante carinho a todos vocês, tá? Nesse período nosso de quarentena. Espero ter contribuído um pouco para a aprendizagem de vocês. Gostaria que vocês, ao finalzinho do vídeo, deixassem seu comentário abaixo. O que você achou dessa aula? O que eu tenho que melhorar? Ok? Então, conto com a participação de todos vocês. E um até breve. Fiquem todos com Deus.